E aí, meu irmão? A moça já tá limpando aqui já, ó. Tá aqui fazendo a faxina, certo? A parte dela, ela já tá fazendo, deixando tudo ok. E essas latas e essas madeiras eu vou guardar, beleza? Quando precisar para alguma coisa já tem. Banheiro limpo, certo? Ela tá limpando tudo aqui, tá terminando. Já tá deixando tudo limpinho, tá tudo limpinho, certinho. A parte que ela não usa, tá deixando tudo ok. E amanhã